Agradecemos a presença aqui no Informação do candidato a prefeito de Bauru, Ricardo Crepaldi, da coligação Federação, que engloba os partidos PV, PT, PCdoB e PSB. Muito bom dia aí, Ricardo. Bom dia Marcos, bom dia Tizoco, bom dia ouvintes da Rádio 94, FM 94. É um prazer estar aqui agora novamente, mas com outra posição. Tá certo. Vamos começar, como a gente deve fazer nas entrevistas, Ricardo, falando sobre você um pouquinho agora no começo, como é que é a sua trajetória, qual a sua área de atuação. Muita gente já te conhece pelo trabalho à frente aí do Conselho, né, do Condema, também no Estado e uma série de outras atuações, mas como é que é? Qual que é a história, resumidamente, do Ricardo Crepaldi? Bom, eu nasci em Tupã, minha família é toda de Bauru, aí eu nasci em Tupã por um motivo do meu pai ter ido trabalhar lá em Tupã, só que com menos de 1 ano de idade eu vim para Bauru, voltei para Bauru, meu pai voltou para Bauru, e a nossa família, ela começou ali na Barra Grande, ali em Tibiriçá, né, nas fazendas lá que era do meu tataravô, né, e depois migrou para Bela Vista e para Falcão. Não, perdão, não é Falcão, Vista Alegre. Eu estudei aqui, fiz escola pública, Torquato Minhoto, depois eu fiz Cristino Cabral, e aí eu comecei a fazer, eu optei na época, né, passei em jornalismo lá né, já era Unesp e tudo, mas aí eu quis, era uma coisa que eu gostava muito, eu fui fazer química na Universidade do Sagrado Coração, né, na época, né, que era Unisagrado hoje, né, e depois sempre trabalhando com meu pai, tudo, e fazendo faculdade, depois começando a dar aula, dei aula em diversos colégios, tudo, o Darvino foi um dos meus coordenadores, o Darvino Concer lá, e depois disso, dentro da área profissional, trabalhei aqui na época que existia a Agroquisa, infelizmente, onde está aquele triste local abandonado ali no distrito, né? É bem triste para mim, porque aquele local era um local pujante. Há alguns anos lá, depois eu fui para Agudos, na Brama de Agudos, né? Na Grande de Agudos. Sempre fazendo atividades ambientais junto, né? Técnicas de um lado, ambientais de outro também, uma hora colocando e misturando tudo isso. E nesse misturar tudo dentro, a gente fundou o Fórum Pro Batalha, né? O Rodrigo, eu, o Eric, o professor Osmar Cavazan, o Eric Fabres, né, na época, e outros, né, isso em 93 ou 94, fora a atuação, a gente abriu uma subseção da ABS, que é a Ação Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental aqui, trouxemos cursos, tudo, e na ABS que eu estou até hoje como diretor, né, e mais de 30 anos depois, né. Depois disso, eu fiquei dentro da consultoria, né, consultoria ambiental, tive algumas fábricas de bateria aqui de Bauru, tudo, e começou a decair muito, depois do início o serviço aqui em São Paulo, e eu comecei a migrar aqui em Bauru, e eu comecei a migrar para São Paulo por uma questão financeira, basicamente, né. Como é Então, que surgiu a política nesse caminho todo? O tempo todo isso já estava junto, como você disse, misturado, mas agora você acabou vendo que é um caminho para se trilhar? eu comecei isso em 95, a trabalhar. É claro que, se falar no início da década de 90, também tinha uma questão política, mas na verdade ela começou muito antes. Começou quando a gente lutava, Torquato Minhoto lutava para ser presidente de Grêmio Estudantil, né, a campanha de Grêmio Estudantil, depois na União Secundarista, quando eu estava no Cristino, na União dos Estudantes Secundaristas, né, que era o segundo grau, né, então depois voltou tudo isso na década de 90, que eu comecei na Brama e começou a aparecer algumas questões políticas, eu comecei a trabalhar com articulação também, né, com aquele governo, aquela Ministério Técnico do Collor, quando ele se dissolveu, infelizmente, né, tinha o Osiris Silva, nosso Uhum. bauruense,
bauruense, que é orgulho para nós, então estava lá no meio daquele ministério. Então, eu comecei a ter contato de alguns ministros mais ligados à agricultura, ex-ministros, aí depois algumas outras funções. Eu sempre articulei disso deputados, senadores, e eu faço até hoje. E hoje eu estou aqui. Eu nunca entrei na política diretamente, sempre com articulação. E vendo o momento de Bauru, não tinha como eu não entrar na política para tentar ajudar a gente resolver todos esses problemas, ou seja, reestruturar Bauru, reconstruir Bauru. A federação, o seu grupo, né, com esses 4 partidos aí, o PT, o PV, o PCdoB e mais o PSB, tinha um encaminhamento para a candidatura do Clodoaldo Gazeta, mas isso desde o início foi algo não muito bem digerido em alguns setores dos próprios partidos, inclusive com uma discussão interna bastante ferrenha. Você não seria a primeira opção. Como é que surgiu isso de assumir essa candidatura, Ricardo? De uma certa forma, vamos dizer assim, aos 45 do segundo tempo, até porque, mesmo que não tivesse a candidatura posta, a gente sabe que há uma necessidade de preparação, de entendimento, até para poder botar a sola de sapato na rua para poder começar a trabalhar, né? Sim, claro, eu concordo com você. Já se sabia, né, eu já cobrava muito dentro do PV, um posicionamento mais forte do Gazeta, né, e vocês da imprensa também. É candidato ou não é candidato? É candidato ou não é candidato, né. Então, isso daí já me deixava, de certa forma, e deixava também o partido e também a federação um pouco inseguro. E não dá para ser insegurança, tem que ter tempo de trabalho, tudo, né. E aí, esse tempo de trabalho, eles me consultaram mais ou menos, começaram a me consultar mais ou menos uma semana antes, alguns dias antes, que o Gazeta do dia primeiro colocou, né, a sua renúncia, e aí, infelizmente, tem que falar: "Olha, isso aqui não é fácil, não existia. Uhum. É o plano de governo". Assim, traba em tempo recorde, trabalhar um plano de governo inicial, para fazer o protocolo no TSE, já está tudo protocolado, tudo certinho, isso não é fácil. E fora acertar toda uma estrutura, como trabalhar, como fazer, como o pessoal me conhecer direito, porque tá bom que eu estava na rádio com o Condema em alguns momentos, né, na rádio, na TV, mas isso daí não, isso é pouco para os munícipes. Tá bom que eu sempre andei e vivi em Bauru sempre, né, mesmo indo para São Paulo nos últimos anos, eu ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando praticamente 2, 3 vezes por mês aqui, porque minha família toda é daqui. E eu olhando o jornal de longe e assim, tudo isso eu tinha que colocar no papel e colocar o que que eu vou fazer. Uma coisa é falar assim: "Ó, tá errado, ok, mas o que que você vai fazer para melhorar?". Esse é um ponto. Ô Ricardo, fale um pouco do seu plano de governo. Bom, esse nosso plano de governo é um plano de reestruturação, é de reconstrução da cidade, ok? Eu não vou, os pontos que nós colocamos, né, por exemplo, eh, temos pontos da questão das cidades, a cidade invisível, né, que é aquela que, como existem pessoas invisíveis, né, aquela uma que você vê que está ali, aquela pessoa, e você faz de conta que não vê no semáforo, a pessoa que está deitada numa calçada, são as pessoas invisíveis, mas a gente tem as cidades invisíveis. Cidades visíveis, então lá você tem ali perto do Primavera, ainda tem, você tem vários outros locais da cidade, são periferias que têm uma ocupação irregular, mas não é porque é uma ocupação irregular por necessidade, por necessidade. Então, assim, isso, por exemplo, é um ponto da habitação, que é um negócio complexo, porque quando a gente fala em habitação é difícil você não falar da Coab, né, não falar Coab. Então, a Coab tem que ser feito um estudo, nós temos que fazer um estudo e ver o que fazer. Todo mundo fala: "Vamos fechar a Coab", ok, mas ela tem um estatuto, não é Bauru só. Bauru tem 51% das ações da Coab, aí você tem a prefeitura de Piratininga, ou seja, e tem outros entes, então, ou seja, não é só Bauru, se fosse só Bauru era bem mais fácil, né, bem mais fácil. Aquela dívida de 380 milhões aproximadamente, né, isso é bem 385 milhões, que está estimada com esse último acordo, que também não está sendo pago, né. E aumentando todo mês, né? Claro, isso aumenta todo mês, isso vem juros, correções, né, então, na verdade, o problema continua, ela realmente ela não tem condições, mas ela também tem o seu próprio estatuto, tem um conselho administrativo. Então, ela é bem complexo, mas tem que ser estudado como resolver isso. Então é o que nós vamos fazer, isso é fazer esse ponto, por exemplo, na Coab. Porque a gente tem um plano de habitação na cidade, simples assim. E depois buscar recursos. Buscar recursos com quem?
Inicialmente, o governo federal, Minha Casa Minha Vida, vamos lá, vamos bater nas portas, a nossa federação tem muito acesso, e a gente vai buscar esses recursos dentro de um plano com foco em zerar a questão da habitação na cidade, principalmente para as pessoas mais carentes. Sabe que zerar é quase que impossível, porque sempre vai vindo gente, mas o foco é esse. No caso específico de saúde, como é que vocês focalizaram isso no plano? A saúde básica ela tem que ser reforçada. Vamos colocar alguns pontos muito importantes. Nós não somos favoráveis, e vamos rever todas as terceirizações das UPAs. A gente vai rever. O foco seria a UPA ser gerenciada pela prefeitura. Tá? Fala assim, mas existem outros pontos, São Paulo é assim, etc. Mesmo assim tem problema, e nós estamos falando de realidades diferentes. Realidades diferentes que têm uma população extremamente politizada, que faz com que tudo de problemas que aconteça explodem em 1, 2 dias. E aí rapidamente sendo sanado. Mas hoje, foco na saúde da família, né, na saúde básica. Se a gente conseguir que essas pessoas não vão para a UPA, diminuindo a quantidade de pessoas que não indo para a UPA, a gente diminui a quantidade de pessoas que da UPA vão para o leito de hospital. Então, essa é a tendência. Infelizmente, a questão hospitalar é do Estado, né? Com o sistema CROSS, etc., a fila, etc. Então, assim, essa parte hospitalar, leitos hospitalares da saúde é do Estado. Então, a gente não tem muita coisa que não fazer, a não ser pedir para o Estado, né, para o governo do Estado, alguma coisa, melhorar, pedir vagas, etc. Como é que você vê essa questão e essa promessa do hospital municipal? Meu amigo, eu tenho uma coisa a dizer. Que hospital é? É para quê? É hospital dia, hospital noite? Qual a especialidade? Isso tudo não está transparente. Tudo não está transparente. Então, esse é um problema da gestão atual. A gente sabe muito bem disso. E outra, a gente já sabe que não tem nada previsto no orçamento. Não é só um hospital. Você tem que operar o hospital. Isso custa um bom dinheiro, muito dinheiro. Então, não está nada previsto. Então, como é que vai ter alguma coisa se não tem nem previsão orçamentária? Tá, consegue dinheiro para fazer a obra? Tá, talvez. Conseguindo. Como é que opera? Vamos deixar um elefante branco? Vai. Então, isso não realmente tem que ser muito discutido, tem que ser muito estudado. Não é assim, não é só palavras ao vento que vão resolver nossos problemas. Qual que é a sua opinião sobre a privatização do tratamento de esgoto? Contra. Vou falar o porquê. Não teve discussão. Não tem, ele não é comparativo. Esse processo não é comparativo com o que ocorre em outras cidades do estado e do país. E outra, se existe o dinheiro que a população, aqueles lá, os 300 milhões que estão lá rendendo juros, e esse dinheiro está parado, esse dinheiro, se consegue terminar a estação, por que não se termina a estação? Eu coloquei já, quando ela colocou as premissas, né, dentro do processo, dentro do Diário Oficial, a premissa não estava utilizar aquele dinheiro, não ter nenhum dinheiro público na privatização. Então, o que vai acontecer com esses 300 milhões? Vão para onde? Fica na imaginação de cada um. Nós vamos terminar a estação. Tem o dinheiro, então vamos terminar. Depois de terminar, vamos operar e podemos voltar à discussão com a sociedade, mas uma discussão com a sociedade. Isso não existiu discussão, a gente sabe disso, não ocorreu a discussão. E não ocorreu nem a discussão na Câmara em si, né? Então, ou seja, isso não é uma forma democrática. Então, e outro ponto, a gente tem que focar no custo para o munícipe. Qual o menor custo para o munícipe hoje? É quando você tem prestação do serviço público pelo serviço público, não por uma iniciativa privada, uma terceirização, desde que tenham qualidade e tenham custo. Só a gente começa a privatizar quando a gente não tem qualidade e a gente não tem custo. Começa o custo ser um problema. Então, a tendência da privatização é isso. Alguns ramos é normal, se você privatizar transporte, isso, aquilo. Mas no caso de tratar esgoto e olhar pela universalização do saneamento, não é assim que se funciona, não.
Continuando na questão do saneamento, você, como presidente do CONDEMA, atuou durante bastante tempo, né, durante algum tempo, e trouxe, inclusive, até mesmo em outras entrevistas aqui, algumas discussões. Uma das mais presentes e urgentes é a questão da coleta, tanto do lixo orgânico e principalmente do material reciclável. Você, inclusive, trouxe algumas discussões, como, por exemplo, a utilização das cooperativas. Recentemente foi lançado aí uma licitação, né, um chamamento. Aliás, a gente até chamou a atenção aqui que naquilo que estava no Diário Oficial não dava para ter certeza se era um chamamento para as cooperativas ou se era para empresas. Depois mudaram uma informação lá no edital apontando especificamente para as cooperativas. Pelo andar da carruagem e pelo que você viu dessa discussão, Ricardo, o que que dá para fazer numa gestão que realmente venha a a a dar ao lado do cooperativismo, desse trabalho que já existe em parte, para funcionar realmente e, como você disse, entregar um serviço decente para a população? Bom, vamos começar por partes. O primeiro, para a gente ter a cooperativa e ter ela, gerando renda, as pessoas para os cooperados tendo uma condição, precisa do material. Para o material tem que ter a coleta. Então, primeiro o problema é a coleta. A coleta. A coleta no ecoponto existe? Claro que existe. Mas, ao mesmo tempo, ela é a coleta voluntária, é o posto de entrega voluntário, etc. Então, ou seja, depende do dia, tudo. A coleta na cidade é o problema, é o primeiro inicial. Porque se você não coletar o reciclável, se a cidade não tiver um mínimo de educação ambiental, que ela tem, tá? Ela tem. O pessoal, você vê pessoas, crianças, velhos, eu olho para o meu pai, que tem ou vai pra 83 anos, ele separa todo o lixo e coloca lá fora, mas ninguém recolhe, ninguém passa, né, dentro dos dias que devia passar. Então, assim, o nosso problema inicial é ali. Então, o ponto-chave é ali para a gente ter material, para esse material conseguir ser selecionado e gerar renda para todas as cooperativas da cidade. Simples assim, tá? Não pode ter exceção. Eu também olhei esse edital, eu posso falar minha opinião sincera, eu não gostei de vários pontos, ele dá muitas aberturas, eu acho que ele vai ter muito pode ter e deve ter muito questionamento. Eu sei também que eu fiquei brigando e batendo no governo desde pelo menos agosto, setembro do ano passado. Ainda bem, né, de agosto do ano passado, um ano depois, consegue colocar um edital. Acho que a gestão atual tá de parabéns, né, vendo as necessidades da cidade, os problemas da cidade, né. Então, esse é o ponto, não dá para a gente ter uma noção, não sei se isso vai se prolongar. Eu tenho muito medo quando uma gestão, ela aumenta o custo, e ela passa isso para uma próxima gestão que pode não ser ela, pode não ser ela. E eu não consegui enxergar no orçamento para o ano que vem essa diferença. Eu não consegui enxergar. Eu não consegui enxergar. Não estou falando se ela é justa ou não. Ou seja, é muito fácil você jogar para frente e jogar com um contrato ali de 2 anos pelo menos, e isso pega parte do governo até começar, tudo e tal, e depois você não ter o dinheiro. Da onde você vai tirar o dinheiro, né? Então, assim, esse é um problema muito complexo para resolver, mas tem que resolver. A gente tem que pagar, a gente tem condições de tirar aí 20% ao mínimo de todo o lixo dentro para ser ele reciclado. Então isso é o mínimo. Então dá para fazer, mas é com uma gestão eficiente, que não é o que ocorre hoje. Ricardo, nosso tempo está se esgotando, nós temos aí praticamente aí mais 6 minutos para finalizar essa entrevista. Eh, Quais são as suas prioridades, caso você seja eleito? Bom, não tem como não colocar prioridade, várias questões ambientais estão acontecendo. Está faltando água. A gente consome em Bauru mais ou menos 200 litros por pessoa. Eh, Você falou, né, Tizu, que você falou da questão dos 2 milhões de litros só por causa de uma comporta. Divide por 200, você sabe quantas pessoas são afetadas? 10.000 pessoas. Você consegue água para 10.000 pessoas. Vai lá na Bela Vista e fala: "Eu consegui água para 10.000 pessoas". Então, ou seja, a gente tem que melhorar toda uma estrutura, modernizar toda uma estrutura de um departamento de água, com foco. A gente tem que interligar toda a rede de adutoras da cidade. A cidade são pedaços.
tem que interligar para que todo mundo não tem água vindo de um lugar, consegue vir do outro. Tem que fazer o mínimo de manutenção dentro da lagoa. Bom, isso só de água, né? Tem que cumprir o Plano Municipal de Saneamento Básico, que não se cumpriu uma letra desde 2017, quando ele foi colocado. Não adianta ter plano no governo se não cumpre plano. Você tem que fazer um plano que você consiga cumprir. Então, isso daí não adianta fazer planos milaborantes aí ou coisa parecida. Então, a água, é óbvio, todo mundo pegando, isso daí vai ser, infelizmente, pelas mudanças climáticas, a gente sabe que isso vai ser cada vez mais frequente e mais. Só que a gente vai ter também chuvas torrenciais. E aí nós temos problema de drenagem. E tem que atacar a drenagem. Pega a drenagem lá do Roosevelt, aquilo ali está crescendo, crescendo, caindo. Aquele buraco, daqui a pouco, vai pegar as casas. E ninguém faz nada. Então, assim, a gente tem um problema alguns são que tem que começar, mas a gente, água, o esgoto, que é absurdo a gente não terminar essa tratação, a gente tem que fazer isso, porque a gente está jogando esgoto nas outras cidades, nos pescadores que ficam lá no final do rio, que o próprio rio Tietê, a gente está jogando isso no Tietê e já tem um programa no governo que é para tirar isso, né? Então, tem muita coisa acontecendo, água, esgoto, a saúde, como a gente questão, tem que ir atrás de leitos, mas tem que ir atrás também de fomentar a saúde da família, a saúde básica. A educação, poxa, a gente não teve uma discussão nos 4 anos na educação que não foi de problemas que não era educação. Não teve uma discussão da questão pedagógica. Nós falamos de tudo, mas todo problema, desde compra de imóveis, a material escolar, merenda e tal. Então, assim, a gente tem que resolver o problema temos que resolver o problema da Endurbe. A Endurbe tem que voltar a ser o que ela era, e algumas coisas vão ir para as secretarias, tem que ir para as secretarias. Ou seja, ela não pode ser um penduricário para poder fazer gestão, e às vezes gestão, ela não é culpada de tudo. Você manda ela fazer um serviço e você paga metade do valor do serviço que o serviço vale. É óbvio que o serviço vai ser uma porcaria. Então, tem tudo isso. Ela vai voltar a ser o que ela sempre começou a fazer. E esses serviços adicionais vão para outros entes do governo municipal. Então, acho que, assim, tem um monte de coisa, gente. Tem um monte de coisa. Tem a transparência que a gente não tem no governo. E não só a transparência. Se vocês verem o plano de governo, tem lá vários pontos que a gente vai ouvir a população e vai explicar. Eu vou pôr a cara a tapa para a população. Vamos lá para setores e falar: olha, prometemos isso, está assim, assim, assado, não funcionou. Não vai ter coisas que estão paradas, que foram prometidas e simplesmente esquece a população. Olha, esse posto de saúde, essa creche, isso aqui não aconteceu, e fica disso, não tem dinheiro. Não, tem que explicar e tem que ir atrás. Como a gente vai trabalhar como um governo mais participativo, bem mais participativo, quer dizer, comparado ao atual, extremamente participativo. Essa é a ideia. Fora outros pontos aí, nós temos 106 mil pessoas na linha da pobreza em Bauru, são 30% dos moradores. Então a gente tem que trabalhar com isso, tem que diminuir isso, e a gente consegue fazer isso. Com uma gestão séria, com indicadores. Você não estava falando de indicadores? Números. Eu dou curso de indicadores na indústria, fala KPIs ou KPIs, né? Então, indicadores certos. Também não adianta você pôr um indicador e você não consegue ter o foco naquilo que você quer trabalhar. Indicadores tem que ter isso, tem que ser transparente, tem que estar no site da prefeitura, num aplicativo, ou qualquer outro lugar, mas que o município consiga enxergar e consiga saber, esse dado é real, é auditado, ele não é mentira, esse é o dado. Tá? Fora isso, não sei se você sabe, nós temos aí quase 600 crianças fora da escola em Bauru, está lá na lista, inclusive, da Secretaria da Educação. Isso aqui, por que essas pessoas, quase 600, 500 e poucas estão fora? Tem que colocar elas lá. Não pode ter criança fora da escola. E último ponto, funcionarismo, a gente vai fazer um trabalho de zero assédio para o funcionalismo. Hoje a gente tem muita coisa de assédio moral contra funcionários públicos internos. Né? Então a gente tem que trabalhar muito disso e nós vamos fazer. Isso é rápido, tem mais coisa, gente, mas não dá para falar já estourei o tempo. Ricardo, você tem mais 1 minuto. Qual é o agradecimento final que você faz em 1 minuto? Bom, gente, eu agradeço, eu gostaria de que me conhecessem. A gente não está brincando, a gente tem um plano de governo muito forte, isso aqui está disponível, está dentro do TSE, mas também a gente vai disponibilizar nas redes sociais. Aí eu aproveito para falar que, se o pessoal quiser conhecer mais, ou pode ir direto no Instagram, que é Ricardo Crepaldi Bauru,
né? O Instagram, a gente está colocando várias informações, vários acessos ou acesso ao próprio plano, né? Então, isso tudo para a gente poder entender. Fora isso, o plano ainda não está fechado. A gente vai ter a participação popular, já teve um pouco aqui, mas várias coisas vão estar fechadas que a gente vai fechar antes da eleição e protocolar no cartório. Então, vários pontos a gente está discutindo, começando a discutir com entes da população e a população em geral. Obrigado por todos, obrigado pelo momento aí, pela abertura. Espaço aberto para Ricardo Crepaldi, da coligação Federação, que engloba os partidos PV, PT, PCdoB e PSB. Obrigado, Ricardo, pela presença no Informação.